Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 200. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então a questão ainda é a questão de número 56. Então Kardec, nas interrogações, ele dando continuidade, dando sequência aos outros vídeos, ele diz assim: por que não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens, para lhes lembrar os deveres e conduzi-los ao bom caminho? Quando deste se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados? Assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Aqui na Terra nós temos o exemplo disso. Quantas centenas de seres que são conduzidos até tribos indígenas, enfim, eles são mandados para tudo quanto é lugar no mundo onde existe necessitados, para que eles justamente possam auxiliar em todos os sentidos aqueles que naqueles lugares se encontram. Da mesma forma, age Deus, Jesus, com todos nós. Então, nos enviando cada vez mais e muito mais. Então, caindo aqui o meu aparelho, mas é imprudência minha, porque eu sei que ele cai e em vez de eu arrumar aqui, eu esqueço de arrumar. Então, cada vez mais, as instruções do plano espiritual. Então, às vezes, podemos até questionar isso. Se Jesus veio, se nós trazemos em nós o juiz maior, que é a nossa consciência, se nós possuímos a moral natural, positivamente inscrita no nosso coração, para quê? Por quê? Algo mais. Que importância há em mais revelações? Mas Deus sabe o que faz. Continuando Kardec, ele diz assim: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Não há outra razão melhor que a moral, do Cristo. Mas então, de que serve o ensino deles se apenas repisam o que já sabemos? Interrogação. Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes
e em termos quase idênticos. Então você observa que os ensinamentos das leis de Deus, quase todos eles, quando enviado por Deus, quase todos eles não se desviaram. Então, percebemos aí, como Kardec está dizendo, os ensinamentos de Deus, a moral, né? Essa moral toda dos ensinamentos e tudo mais, ensinada por Sócrates, por Platão, em partes ensinada por Moisés, depois ensinada por Jesus, depois praticamente as mesmas leis ensinadas pelo Espiritismo. Mas para que mais revelações? Mas tem uma diferença entre todas essas revelações, entre todos esses ensinamentos enviados por todos esses, né, antes da doutrina dos Espíritos. O mesmo se poderia dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. Você viu a diferença do Espiritismo, a diferença da mensagem de Deus através do Espiritismo, porque através de todos os outros, vamos assim dizer, as orientações, as revelações, por serem de natureza humana, elas permaneceram ali naquele círculo. Quase ninguém foi beneficiado. Só depois de séculos e séculos é que muitos tomaram conhecimento desses fatos. Enquanto o Espiritismo, através da mediunidade da humanidade, ele não faz, vamos assim dizer, distinção de raça, crença ou cor. Velhos, jovens, crianças, na choupana, no palácio, nas mansões, todo mundo é portador das faculdades, ou melhor, da mediunidade, que através das aptidões, aqueles que buscam com seriedade, ele se beneficia um pouco mais, porque ele recebe diretamente as instruções dos espíritos. Então, nós vemos aí, né, a grande diferença, a necessidade, porque enquanto dentre todos esses outros permanecia restrito apenas aqueles grupinhos. Agora, se tratando do Espiritismo, da terceira revelação, não. Por isso que nós temos o hábito aqui de dizer que Chico Xavier
Para nós aqui no esmiuçamento, nós o consideramos como a quarta revelação. Por quê? Porque todo mundo tem oportunidade de ter acesso às obras de Chico Xavier. Então só não instruem só quem não quer se instruir. Só não encontra aqueles que não querem buscar. Porque aqueles que desejam buscar, aqueles que desejam aprender, se ele abre a porta da sala, ele depara já com todas as respostas, porque isso é psicologia, todas as respostas, porque estudando ele passa a se conhecer, e se conhecendo é óbvio que fica tudo mais fácil. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios. Olha só, o que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios. O que muitos seres aqui na Terra nunca se preocupou em adquirir o conhecimento dos princípios. E essa é a base fundamental, principalmente da doutrina dos Espíritos. Então, dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, né? Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro. Então, é apenas através do Espiritismo que nós obtemos esclarecimento a respeito de todos esses fatos. Porque ciências nenhuma, religiões nenhumas conseguiram suprir as nossas necessidades. Como Kardec mesmo aqui ele nos diz, será que nós realmente conseguimos ler assim aquilo que encontra-se de divino no nosso coração? Será que nós conseguimos realmente discernir aquilo que encontra-se na nossa consciência? Então, nunca que é demais, principalmente Deus na condição de misericordioso, conhecedor de todas as nossas fraquezas, enviar até nós aquele que possa nos orientar, como na condição do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Só a partir de então é que nós conseguimos discernir, separando o joio do trigo. Antes, não, porque ciências, religiões, teologias nenhumas fizeram tanto quanto o Espiritismo em prol de nossa evolução. Futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem. O homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. Então, graças ao Espiritismo, o ser em processo de evolução aqui na Terra, ele reconhece solidário. Ele
sabe o que é solidariedade, humildade, resignação, paciência, aceitação. Então, com todos os seres, ele compreende essa solidariedade, o que, através de outras seitas religiosas, ele não tem essa mesma compreensão. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Olha só, para você ver como que é interessante. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Não é só uma necessidade espiritual. É uma caridade social. É uma fraternidade que se torna uma... A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Então, não é só uma caridade, uma fraternidade necessária à alma, e sim à sociedade em todos os sentidos, abrangendo o lado social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Então, o ser que adquire o conhecimento da doutrina dos espíritos, ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor a partir de então. Porque você sabe que é de extrema importância o conhecimento, mas é preciso também a prática. Como tem muitas pessoas que já têm a prática e não têm o conhecimento, mas é preciso, de extrema importância, o conhecimento, porque se você não tem conhecimento, fica difícil você agir de acordo com as leis de Deus. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas, encarnados ou desencarnados, mas também Deus. Então já não lhes enviará. Então, olha só para você ver. Por que nós necessitamos do Cristo? Por que nós necessitamos da doutrina dos Espíritos? Mesmo, como já disse aqui Kardec, que nós somos dotados, né? Olha só para você ver, nós somos dotados, nós somos dotados do juiz, que é o nosso maior protetor, que é o nosso juiz, que é a nossa consciência. E também nós possuímos no nosso íntimo as leis do Criador em nosso coração. Então, por que nós necessitamos de mais, assim, moralistas? Por que nós necessitamos de mais revelações? Porque nós ainda não aprendemos a ler o que existe na nossa consciência. Nós ainda não aprendemos a entender o que existe em nosso coração. Por isso, a importância de constantemente Deus estar nos enviando aqueles aqui à Terra para poder nos esclarecer. Um dia, quando nós evoluirmos, nós não vamos viver subjugado a esses moralistas. Nós não vamos viver subjugado a estas leis
Você entendeu? Porque na verdade não são leis impostas, são leis condizentes à nossa necessidade evolutiva. Somente quando praticarem a moral do Cristo poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas, encarnados ou desencarnados, mas também Deus. Então, já não lhes enviará. Então, Deus, quando nós evoluirmos, Deus não nos enviará mais esses moralistas, esses que chegam e nos transmitem leis para que possamos segui-las. Essas leis disciplinares, porque nós vivemos subjugados às leis disciplinares, porque nós vivemos subjugados às leis sociais, porque nos encontramos num estado primitivo, nos encontramos na contramão dos desígnios de Deus, mesmo possuindo tudo que nós possuímos no nosso interior, na condição de arquivos de alma, de espírito, nós não conseguimos refletir, analisar com bom senso a riqueza que nós possuímos, tudo que nós podemos fazer de bom ao nosso próximo e a nós mesmos. Então, por isso que vivemos subjugados às leis, tanto divina quanto às leis do homem aqui na Terra. Porque são formas de disciplina, onde nós, subjugados, nos encontramos a todos esses, a essas leis, justamente em prol da nossa evolução e em prol do progresso, o qual nós nos encontramos com ele na atual existência que nos encontramos. De forma que o dia que nós praticarmos a moral do Cristo, então poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados, mas também Deus então já não lhes enviará mais. Deus não vai enviar mais quando nós estivermos andando com as nossas próprias pernas, quando nós soubermos entender tudo que existe no nosso eu, a riqueza que nós possuímos, Deus não vai enviar mais seres para estar nos alertando, nos conscientizando. Então, a doutrina dos Espíritos, ela veio justamente dessa forma nos esclarecer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Procure hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim sucessivamente. Nós, quem necessitamos? Se Deus envia, é porque nós necessitamos. Deus é tão misericordioso que mesmo sabendo Ele que nós não nos encontramos em condições de merecimento, Ele não nos deixa desamparado. Olha a diferença do Deus, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, com o Deus de Dante.
onde você deve ali seguir na linha, porque se você desvia sequer e se você não paga em dia o dízimo e tudo mais, você é reprimido, você é jogado no inferno, excomungado e tudo mais. E as leis também, né, os dogmas de todas as religiões, que não deixa de ser e não passa de ser um transtorno no psicológico e no emocional das pessoas. Creio que muitos transtornos emocionais e psicológicos da humanidade que são adeptos de todas as religiões do mundo têm a ver esses transtornos todos psicossomáticos relacionados à lavagem cerebral que eles realizam na cabeça, na massa encefálica dos adeptos que na verdade não passam de seus cobaias. Então a diferença da doutrina dos espíritos, que não só nos consola, como também nos auxilia no nosso progresso, no nível evolutivo qual nós nos encontramos. Então, por motivos maiores, nós vamos deixar a questão de número 57 para o dia posterior.